porque querendo ou não a cultura, querendo ou não, são pequenas falas, são pequenas formas que tu vende para eles, porque eles têm que acreditar naquilo ali. Sempre falo isso, Eduardo. Tu não vai convencer ninguém pela razão. Sim. O cara não vai fazer porque tu queres, porque o Carlos pediu para eu fazer. Não. Ele tem que fazer porque ele quer, porque o coração dele sente que aquilo tem que ser entregue naquela data. Perfeito. Porque o prazo de entrega é meu, não é do pedreiro. Sim. Então, para ele fazer no prazo que eu preciso, ele tem que acreditar no que está fazendo. Isso não é... Tu não obrigas ninguém a fazer isso. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, eu sou sócio e fundador do Universo Apo. E hoje, para o nosso bate-papo, elevamos a régua no mercado de luxo, no mercado de experiência do cliente. Estamos aqui com o Carlos da Daxo, engenheiro, mestre em construção civil. Mestre em construção civil, para bater esse papo conosco. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Para mim é um prazer estar aqui contigo, partilhar um pouquinho aquilo que a gente mais ama, que é a construção civil, e também esse mundo aí de empreender que tu tão bem conheces. Então, é um prazer estar aqui contigo, que a gente possa ter uma conversa aí muito bacana. Fechou. Bora pro conteúdo. Queria ser empresário, que se a engenharia não pagasse bem eu ia trabalhar de pedreiro. Eu nunca tive medo de trabalho, eu sempre fui um cara, eu não vou deixar que essa crise me vença, eu vou ter que dar um jeito. E no último ano Portugal entrou numa crise de construção muito forte, ali em 2010 mais ou menos, e aquilo me estava incomodando. Eu comecei a olhar mercados, Angola, Moçambique, o Brasil. Vivia numa residência universitária no Porto com alguns brasileiros, eles me falaram das oportunidades que tinha no Brasil e aquilo para mim foi, putz, como assim oportunidades no Brasil? Lá tem estágio, tu podes estudar e fazer estágio e eles te pagam estágio. Putz, pagar enquanto estudo, isso aí, eu vou ter que estudar isso mais a fundo. E aí realmente era assim. E quando eu fui ver, tinha uma parceria entre a minha faculdade do Porto e a UDESC aqui de Joinville. Uma semana depois estava inscrito. O único receio que eu tinha era o meu pai não gostar muito da ideia, mas fui falar com ele, eu disse, cara, se tu achas que é o melhor para ti, vai. Aí vim e 15 dias depois estava trabalhando. Eu lembro que eu liguei para o meu pai e eu disse, pai, a comida eu já pago, só me ajuda no apartamento, que isso eu ainda não tenho como, mas assim, já estou gastando menos dinheiro no Brasil que no Porto, porque no Porto tinha que pagar casa e comida. Aqui a comida eu já pago, só me ajuda com o apartamento, já estava melhorando. Aí 6 meses depois mudei de estágio, já dava para pagar a comida e a casa. Eu disse, pai, agora a casa e a comida eu já dou conta, se eu tiver alguma emergência eu te ligo, mas já está melhorando, eu acho que encontrei o meu lugar. E aí foi, nunca parei de crescer. Esse foi o início. Conheci a minha esposa, a Verônica, o meu equilíbrio, né? Vocês se conheceram em Portugal? Aqui em Joinville. Em Joinville. A Verônica é colombiana. Que é colombiana, né? A gente se conheceu no finalzinho do intercâmbio, os primeiros 6 meses. Depois a gente ficou mais 6 meses aqui, já namorando. E uma pessoa de fé, assim, fantástica. Nunca te deixa ir para baixo. É um apoio, A gente foi construindo, tudo que a gente construiu junto, né? Eu sempre falo isso. Ela tem uma energia muito boa, parece uma pessoa bem... Já poucas vezes, acho que a gente se encontrou 3 vezes. Por aí. Todas as vezes ela super bem, ela animada, ela sorridente. Não tem medo da vida. É uma pessoa assim, muito forte, tem uma força interior maravilhosa, uma fé em Deus assim, fantástica. Inclusive, esse meu lado espiritual, ela contribuiu muito, porque europeu é meio desligado. E quando eu conheci ela, essa coisa do agradecer pela comida, a gente ir em família numa missa, ela cultiva muito esse lado espiritual, de rezar junto e tal, coisa que na Europa acabou se perdendo um pouco. Infelizmente, eu acho que aqui na América do Sul esse lado espiritual é muito mais acentuado e não tem nada. Eu sempre falo que a nossa vida é um exemplo disso, né? Tudo que a gente lutou, Deus realmente vai concedendo. Claro que nada cai sozinho, né? Tu tens 2 caminhos, né? Ou tu clamas ou tu reclamas. Então melhor a gente pede coisa boa, porque quando pede coisa ruim ela também vem, né? E isso a gente tem feito junto. Legal. E veio em 2011, vim para cá. Entre 2011 e 2013 eu fui finalizar um mestrado em Portugal. Daí em 2013 vim definitivo.
E aí comecei a minha caminhada já como engenheiro civil. Eu vi que tu teve uma empresa de projetos, né? Eu trabalhei na Vecom 3 anos, que é uma empresa tradicional aqui da cidade. Aí abri a minha empresa, a Lopes Engenharia e Construções. Trabalhava com algum segmento específico, estrutural? Mais gerenciamento de obra. Gerenciamento de obra. E aí conheci a Daxo até através dessa empresa. Eu comecei prestando serviço para a Daxo. E aí ao longo do caminho a gente foi se conhecendo, foi se entendendo. Sempre, né, eles me contratavam 2 horas por dia, eu ficava 4, me contratavam 4, eu ficava 6. Eu sempre tive essa característica de, não, vou mostrar para os caras que precisam. E até que fizeram o convite para ser diretor e sócio. Na época a Daxo era muito pequena, né, não tinha como pagar bons salários, então fizeram essa proposta de stock option. Deu certo. Crescemos juntos e estamos aí, a nível profissional foi das melhores coisas que aconteceu, porque os valores se alinharam e eu consigo colocar em prática tudo que eu acredito, desde lá da base com meu pai, com 12 anos, onde eu convivia com a mão de obra dentro do canteiro. Eu tenho muito essa proximidade dentro da Daxo com essa mão de obra, até aplicar a engenharia realmente dentro da obra, que é o que eu gosto, né? Foi o que eu me especializei, sou mestre em construções civis, que eu gosto de fazer obra, e na Daxo isso é muito claro, né? Eu sou diretor de obra, tenho o diretor de operação, o diretor de marketing e comercial. Sim. Todos somos comerciais, mas eu sou mais comercial dentro da obra, né? Eu tenho que... E no fim tu tem uma tarefa muito complexa, que é o vender para o pessoal da empresa, porque querendo ou não a cultura, querendo ou não, são pequenas falas, são pequenas formas que tu vende para eles, porque eles têm que acreditar naquilo ali. Sempre falo isso, Eduardo, tu não vai convencer ninguém pela razão. Sim. O cara não vai fazer porque tu queres, porque o Carlos pediu para eu fazer, não. Ele tem que fazer porque ele quer, porque o coração dele sente que aquilo tem que ser entregue naquela data. Perfeito. Porque o prazo de entrega é meu, não é do pedreiro. Sim. Então, para ele fazer no prazo que eu preciso, ele tem que acreditar no que está fazendo. Isso não é... Tu não obrigas ninguém a fazer isso. Sim. Principalmente dentro do canteiro de obra, onde tu tens dificuldade de mão de obra e onde falta gente. O cara sai da minha obra, consegue trabalho na obra do lado. Então, por que ele vai estar ali? Sim. A gente tem esse desafio e temos conseguido replicar também. Eu tenho um fiscal em cada cidade com o mesmo pensamento. Então, as coisas estão acontecendo. Demora, mas vai. Indo para... Eu nunca sei, abri a pauta agora, né? A gente já está em 30 minutos aí de gravação. Ah, já está gravando? Boa, gostei. Daí a gente faz isso e a pessoa nem sente que entrou no podcast. Aí é bom. Eu tava dando uma olhada em algumas coisas sobre vocês, e eu vi que vocês trabalham com aquela... buscando eficiência de reaproveitamento de materiais. Sim, também. São várias frentes. Hoje Eduardo, a gente tem muito cuidado com a palavra ESG, porque ela está na moda e nem tudo também é positivo, né, quando se fala em ESG. Sim. Mas a gente tem muito cuidado com a sustentabilidade verdadeira, mas em todas as suas frentes. Eu costumo dizer assim, a primeira sustentabilidade que a gente tem que ter é com o ser humano. A pessoa tem que estar bem ali, tem que crescer ali, tem que entender os valores da Daxo, e uma característica que a gente tem, e nós acreditamos muito nisso, aconteceu comigo, acontece com todo mundo que entra nessa família Daxo, a gente melhora. Melhora como se vestir, melhora como cuida do carro, como cuida da sua casa. A gente tem essa característica ali dentro. A pessoa que se adapta aos valores da Daxo, ela melhora. Ela vai acabar crescendo. Então esse para nós é o primeiro grande pilar de sustentabilidade. O segundo que a gente tem, e tem isso naturalmente, é a questão do paisagismo, da natureza. Todos os nossos jardins têm muita planta nativa. As pessoas às vezes não se apercebem disso, mas nós não usamos todo o entorno do nosso terreno, a gente sempre deixa um afastamento maior da rua, faz um paisagismo nativo, porque isso também todos os diretores têm sítio, a gente é apaixonado por natureza, a gente sabe que tem que ter progresso, tem que ter construção, mas a gente busca esse equilíbrio entre o que tem
ou pelo menos o que conversa com a nossa Mata Atlântica e os nossos empreendimentos. Então, todos os nossos prédios têm muito verde, não usa todo o recuo do terreno, e isso tu pode reparar assim quando caminhas, dá uma olhada. E as coisas que já acontecem natural na obra, assim, a gente sempre fez aproveitamento da água da chuva, que hoje é uma coisa natural. A gente sempre teve uma destinação dos resíduos também seguindo todas as normas de destinação, separação do lixo, na nossa obra sempre tem a reciclagem estruturada, então para nós isso já é um pouco mais rotineiro. A gente acredita, é um dos apoiadores do projeto Blue Zones, eu não sei se tu já ouviste falar, já. Mas Joinville está no caminho para ser a primeira cidade fora dos Estados Unidos a atingir esse selo. Então, nós somos um dos apoiadores do projeto, através do Instituto Joinville. Não sabia. E a gente... Mas lá está, por que a gente acredita... que eu falo que às vezes a gente é um pouco diferente. Por exemplo, as praças que a gente cuida, que tem tudo a ver com Blue Zones, tem tudo a ver com sustentabilidade. A maioria das praças que a gente pegou para adotar eram praças que tinham tráfico de droga, eram muito mal frequentadas, tu não podias ir com os teus filhos lá porque tu ias ter problema, porque as pessoas que frequentavam lá eram perigosas. E hoje, depois que a gente reabilitou, qualquer final de semana que tu vás na praça, ou final de tarde, está cheio de família, está cheio de gente, sabe? Não tem... As pessoas ruins se afastam do que é bem cuidado. E é o efeito do vidro quebrado, né? Sim. A gente, no início, quando adotou, colocava uma lixeira, chegava no outro dia, estava quebrada, a gente colocava de novo, outro dia quebrada, a gente colocava de novo, até cansar os caras de tanto quebrar. Então a gente não desiste, a gente tem esse... Eu costumo dizer que a gente tem essa característica da persistência, da resiliência. Cara, pode fazer o que tu quiser, eu não vou desistir disso aí. Vai arrancar a planta, vai roubar. A gente teve esses casos, a gente plantava nas praças plantas, chegava lá no outro dia, tinham roubado as plantas, a gente plantava de novo, até cansar essas pessoas. Então hoje, que melhor sustentabilidade que isso? Poder pegar um filho e ir numa praça que antes estava danificada e hoje tu podes ir lá brincar com ele. Então nós vemos muito mais dessa maneira a sustentabilidade, propriamente assim, às vezes o ESG, como ele é falado, parece que é sempre aquelas pautas mais de... robotizadas, uma coisa que às vezes é inalcançável para algumas empresas. Sim, e a realidade dos países muda. Sim. No Brasil nós temos tanta coisa para fazer que a gente fala muito isso dentro da Dax. Joinville não tem 60% de esgoto tratado. Como é que tu vais falar de carbono zero se tu não faz no esgoto da cidade? Sim. Então assim, a gente precisa olhar para a nossa realidade. Então tem prioridades. A prioridade é esta, vamos fazer. E aí depois a gente começa então a falar em coisas mais que hoje são mais inalcançáveis e talvez no futuro sejam alcançáveis, mas a gente precisa ter essa consciência. Né? Tu vais aqui nas praias que são lindas, maravilhosas, pouquíssimo esgoto tratado. Sim. Como é que tu vais ter uma sustentabilidade numa praia no futuro, que hoje tem, né? Tem várias praias de bandeira azul, como é que tu vais garantir isso no futuro se não fizer um esgoto decente para a quantidade de construções que está tendo lá? E em picos, né? Por exemplo, pega o caos que vira balneário no final de ano, de quanto? 80, 100 mil pessoas, vai para 1,5 milhão. Imagina. Então, eu acho que isso é sustentabilidade, sabe? E nós temos dentro da Dax a gente também fala muito isso, assim, a gente até evita usar a palavra ESG, a gente implica, não coloca ESG. Não coloca moda. Continua o que a gente faz, vamos continuar fazendo o que a gente faz, vamos apoiar o projeto Blue Zones, a gente nem divulgou ainda, porque apesar de sermos um dos apoiadores, é um projeto que continua, ainda precisa de mais 4 apoiadores, são cotas de 250 mil, ainda precisa de mais 4 apoiadores para ele ser implantado na cidade, então já aproveito aqui essa oportunidade também para divulgar. Mas é sem dúvida uma coisa fantástica, porque ele vai cuidar desde o teu hábito do dia a dia, se faz esporte, se não faz esporte, como te motivar a fazer esporte, da alimentação, o que na cidade eu preciso transformar. Nós temos uma baía maravilhosa, nós temos áreas aqui em Joinville de campo, de praia, coisa mais linda, então a gente precisa pensar no futuro, porque eu sempre falo, o órgão público está apagando fogo, porque a gente tem muito fogo para apagar. Sim. Então não pode estar preocupado com o que vai acontecer daqui a 15 anos. Mas dentro do Instituto Joinville, dentro do projeto Blue Zones, a gente pode fazer um mapeamento do que vai acontecer nos próximos 15 anos para a cidade ser melhor. Porque a gente tem esse tempo, essa disponibilidade. Sim. E
por mais que lá fora, nos Estados Unidos, Europa, realmente existe esse plano diretor a longo prazo, a realidade do Brasil não é essa. O prefeito está preocupado, tem um buraco na rua, que caiu não sei o quê, ele não tem tempo para planejar. Sim, então a gente entende que como sociedade privada, a gente também precisa ajudar. Tem uma responsabilidade cada vez mais, né? Eu vejo empresários se movimentando. Cada vez mais. Tanto para a educação, quanto para nosso projeto de educação aqui também. É isso, o que vocês fazem aqui, sim, maravilhoso. Nossa ideia veio muito de ver a baixa consciência que os empresários tinham e quanto sofriam. Principalmente por coisas como isso que tu comentou agora. Não vamos falar em ESG, porque eu acho que é uma coisa maravilhosa, sim, mas parece um pouco distante, as pessoas não fazem o básico. E aí a gente ia para a parte das empresas, as empresas falavam em growth, não sei o que, growth hacking, growth não sei o que, growth não sei o que, e não faziam uma entrada e saída de caixa da empresa. Pois é, imagina. Então a gente falou, tá, legal, a gente não tem mais como atender, pelo tamanho da nossa estrutura, a gente acabou mudando o nosso ICP, a gente não atendeu mais alguns tipos de empresas, mas como o nosso propósito sempre foi mudar o futuro de pessoas e empresas, através de alguma solução que a gente criasse, a gente falou, então por que a gente não começa a pegar essas empresas e começa a educar elas para entender que, primeiro, não existe estratégia melhor que a estratégia ASF, que é arroz com feijão. Que gostei. A gente usa muito isso, vamos fazer um arroz com feijão bem feito. Bem feitinho. Depois começa a pensar em várias coisas, ou estratégias cruzadas. Por exemplo, até isso aqui que a gente está fazendo, a gente investiu no podcast e tudo mais, é uma estratégia que a gente chama de MBA. Certo. Que é uma estratégia de relacionamento, uma estratégia para que as pessoas conheçam a gente. Que a gente nos tornamos uma empresa com um porte legal para a cidade, né? Mas ninguém conhecia ainda a gente bem. A gente falou, tá, vamos fazer o seguinte, vamos começar a inspirar essas pessoas que vêm na educação com outros empresários que já conseguiram chegar em determinados patamares, para mostrar que é possível, mas existe toda uma jornada de luta, de resiliência, de erro, de crescimento desconfortável. É isso mesmo. Então, eu vejo, isso que tu falou, eu vejo muito, assim, empresários se movimentando por um bem comum. Não tenhas dúvida. E no nosso estado, por isso que eu sou apaixonado por Santa Catarina, eu vejo isso muito forte. Nós somos um povo catarinense do nosso estado, talvez os outros também sejam, mas eu vivo aqui, empreendedor, pujante, resiliente, sabe? Eu noto muito isso, até em comparação, muita gente me pergunta, Carlos, mas por que tu saíste de Portugal, vieste para aqui, se lá tem qualidade de vida? Tem qualidade de vida, mas a resiliência que eu buscava, esse crescimento como ser humano, empresário, lutador, cara, aqui para mim, aqui está anos-luz. Eu vejo o associativismo faz acontecer, as pessoas se juntam, as pessoas dão um jeito. Tu abriste uma empresa, tu és um exemplo disso, não deu tão certo, vou abrir a segunda, não deu tão certo, vou abrir a terceira, dá certo e cresci. Isso na Europa não tem. E eu sempre tive no meu interior e eu me sentia meio aprisionado, eu brincava. Tanto é que eu nunca esqueço, quando eu vim para cá, passou um mês mais ou menos, eu liguei para minha mãe e disse, mãe, nunca mais vou reclamar de nada, cara, tá tudo perfeito aí e eu acho que estou no lugar certo para eu fazer aquilo que eu acredito. Então desculpa, quando eu era chato eu reclamava, mas eu sentia que me faltava alguma coisa. Sim. E eu acho que achei agora. E tinha muito menos condições, eu costumo dizer que eu nasci com tudo, eu não sabia nem que dava para aquecer o leite sem ser no micro-ondas. Quando cheguei aqui, que não tinha nada disso e não tinha como lavar roupa na máquina, não tinha micro-ondas, tinha que acender lá no fogão. Tu vais aprendendo que a vida não são as coisas, é o crescimento. É tu entenderes que tu chegaste num ponto e tu estás construindo esse caminho para chegar no outro. E não, sabes que é fácil. O fácil tu até podes achar que estás mais confortável, mas tu não tá feliz, tu não está sendo desafiado. O ser humano é feito para ser desafiado, o ser humano é feito para ter esse crescimento. Então o que tu fazes, o que vocês estão fazendo aqui na APO, nós com a Daxo, a Profissão construiu o projeto que a gente está fazendo, é essa luta, esse caminho que faz sentido. E só assim tu vais dar valor quando tu chegar lá. Sim. Quantas vezes, Eduardo, eu e a minha esposa, a gente chega num dia em casa mais estressado, é normal do ser humano, e a gente olha um para o outro e diz, olha como a gente chegou, olha como a gente está.
acabou, ó, vamos agradecer, tá tudo bem, cara, vamos continuar nessa prosperidade. Sim. Não vamos esquecer de onde a gente veio, não vamos esquecer o que nós somos. E eu acho que quando o ser humano tem essa luta, como vocês estão tendo aqui, como tu tiveste na tua vida, e eu, graças a Deus, tive também, tu vai ser muito melhor empreendedor, tu vai ser muito melhor líder, tu vai estar muito mais preparado para lidar com as adversidades. E eu costumo dizer, eu não tenho medo. Medo de quê, cara? A vida é tão rápida. A gente dá um jeito. Sim. A gente já fez isso uma vez, 2, 3, não tem problema. A Sim. gente faz as vezes que for preciso. Claro, todo mundo quer uma qualidade de vida melhor. A gente vai amadurecendo nas ações, a gente vai sendo mais precavido. Tu vais aprendendo, né? Exatamente. Com os erros e teus e dos outros, né? Sim. Mas a gente vai aprendendo. Eu aprendi muito com meu pai, né? Quantas vezes o meu pai me falava, aquilo ficou gravado na minha mente, assim, não, puta, meu pai falou que na época aquilo não deu certo, eu não vou fazer. Então, a vida é esse aprendizado. Mas essa caminhada é gostosa, né, Eduardo? Sim. Eu saí de lá, justamente, a ideia não tinha o que fazer, fui pro litoral, queria fazer faculdade de música, olha só. Quase morri de fome. Vim trabalhar como... Sempre caminhei meio que na obra, porque eu comecei como auxiliar de... Tive pequenos empregos antes, como todo guri do interior, office boy, entregava coisas e tudo mais, a gente catava algumas coisinhas para vender e tal, mas comecei ali com pintura, depois fui para instalação de vidro temperado. Olha só. Trabalhei e aí fui crescendo. E ali nos 18 para 19 abri a empresa que trabalhava com a parte de obra. Então, tu cresceste no canteiro. Mas isso é legal. Eu tive essa oportunidade também. A empresa do meu pai era pequenininha, a gente fazia tudo, desde a fundação ao acabamento. Então eu tive a oportunidade de passar por todas as etapas da obra. E enfim, o meu mestre de obra era o meu tio. Daí tinha outro tio que era maquinista, que trabalhava com máquina de escavação. Então eu nasci numa família da construção civil, era muito legal, inclusive. Eu tenho família na Suíça que trabalha com cerâmica, enfim, estão muito bem lá, técnicos. Sim. Né? Eu sempre falo, eu tenho um tio meu que trabalha na Suíça com porcelanato, tu olhas para ele e diz que é um doutor, é o doutor do porcelanato, porque ele tem os equipamentos tudo top de linha, sabe os melhores processos, é uma pessoa que tem 2 filhas, uma advogada, a outra agora esqueci o curso, mas as 2 muito bem formadas, uma vida muito bem estruturada, e como um colocador porcelanato. Então, assim, é isso que a gente quer trazer para cá. E então eu nasci no Grande Canteiro. Eu lembro que a família se juntava final de semana, vamos fazer o porcelanato lá em casa do teu tio. Daí eles iam todos e faziam. E a gente ajudava, era uma grande festa. Legal, legal. Essa questão eu tô tentando seguir aqui, mas eu tô pulando de baixo para cima. A questão da marca, do conceito de marca de vocês. Acho interessante, porque é uma coisa, eu quero pegar algumas dicas, porque é uma coisa que a gente está passando muito isso agora. Vocês realmente planejaram ter essa grandeza de posicionamento que vocês têm? Porque eu vejo que são muitas pequenas ações, como eu falei da agenda antes, como eu falei do locker, da gavetinha e tudo mais. Mas tem coisas que a gente não consegue botar em pauta de planejamento, elas acontecem. Assim, a Dax tem uma característica muito bacana, porque os fundadores, eles vieram de uma área completamente diferente, né? Na época o Júnior e o sócio dele, hoje só o Júnior, é o fundador que ainda está na empresa, o outro fundador vendeu a parte dele para nós, os outros sócios, mas eles vieram de uma área de importação e exportação, uma área completamente diferente, de trading. Eles eram sócios da Ascensos, inclusive. A Ascensos atingiu um patamar muito, muito grande na época. Eles tiveram a oportunidade de vender. Venderam, tinha contrato de não compete por 10 anos, então eles tinham que se reinventar. E aí foi muito interessante, porque os dois tinham acabado de comprar apartamento e estavam insatisfeitos com algumas coisas, de entrega, de qualidade. Então eles olharam para aquilo como uma oportunidade. Disseram, pera lá, tem aqui uma oportunidade da gente fazer melhor, porque eu não estou encontrando o que eu quero, nem metragem, nem qualidade, nem o saque, enfim, eles sentiram algumas dificuldades ali. E aí nasceu a Daxo. Desde o início, a Daxo, diferente da maioria das incorporadoras, ela já nasceu com processos, porque como eles vinham do mercado de importação e exportação, que é tudo muito rigoroso, antes da Daxo nascer, eles já fizeram todo
toda a parte de processos, mapeamento, procedimentos. Então a Daxo já nasceu com isso. Ela não fez isso depois. Ela já estruturou tudo e criou os processos. E rapidamente, daí eu já tinha entrado na Daxo também, estavam fazendo uma obrinha pequena lá no Costa e Silva. Quando eu entrei na Daxo, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, a gente sentou na mesa, falou da acústica, térmica, qualidade das construções, durabilidade, mas eu lembro uma coisa que eu nunca esqueço, eles na época estavam com dificuldade de mão de obra, e eu falei assim, olha, podes deixar isso comigo, só que são 5 anos. A história de 5 anos. Para eu montar uma boa equipe, são 5 anos. Então, assim, não é do dia para a noite, a gente trabalha com uma mão de obra que é difícil, até a gente conseguir equipe boa, a gente vai testar 10 para ficar 1, então são 5 anos. Aí a gente começou com aquelas obras lá no Costa e Silva, obras menores, mas de excelente qualidade, para estruturar a equipa. E eu comecei a montar a equipe de engenheiros, os empreiteiros parceiros, quais são as construtoras que vão trabalhar conosco, e a gente foi criando um relacionamento bacana com eles, só que desde o início o projeto do Santiago já estava na gaveta. Engraçado isso, porque o primeiro projeto que eu vi, assim, de sonho, quando eu conheci a Daxo, ainda como consultor na época, já foi o Santiago, tipo, ó, esse terreno aqui ao lado da maternidade, o arquiteto, e daí tudo tem coração, né? O arquiteto que está fazendo o projeto vivia naquela casa, a mãe dele teve o filho na maternidade e levou ele ao colo para casa, então já começou ali a criar. O nome é Santiago, porque o pai dele era muito querido na cidade, então a gente vai colocar o nome da família, e aquilo já, assim, começou a fazer tudo sentido, e aquele projeto sendo criado, mas a gente construindo os projetos menores. Até que surgiu a oportunidade da gente lançar o Santiago. Aí a gente disse assim, ó, tem mercado, a gente está preparado, já temos equipe, já fizemos 2 entregas lá, já temos equipe para fazer a obra, a gente sabe como fazer. A minha especialidade sempre foi conforto e qualidade das construções, porque em Portugal isso faz muito parte do meu dia-a-dia, fazia muito parte do meu dia-a-dia. Daí a gente decidiu lançar. Inicialmente ele nasceu como 2 por andar. Aí alguma conversa vai, uma conversa vem, e a gente não tem projeto com área maior de 500 metros quadrados em Joinville, e tem pessoas que querem sair de casa por segurança e viver num apartamento, mas querem manter uma área grande, querem manter esse conforto, tem famílias grandes, etc. Eu acho que pode dar certo. Cara, o mercado nos chamou de louco. Ninguém acreditava. Só que a gente já vinha pensando isso há muito tempo. A gente já vinha visualizando e analisando o mercado que não tinha. Claro que tu também tens de saber o limite de Joinville. Sim. Hoje a gente vai apostar muito mais na praia do que em Joinville. Porque a praia vende para o Brasil inteiro e Joinville vende para quem quer morar aqui. Então existe uma diferença. Só que naquela época não tinha. Daí a gente lançou, e eu lembro como se fosse hoje, foi o primeiro produto acima de 10 mil reais um metro quadrado em Joinville. Não tinha. Então, esses caras estão loucos, esses novinhos aqui, agora vão para o mercado e querem vender. Sentar na janela. Não pode ser. Só que, cara, a gente estava preparado. Por exemplo, o Santiago, desde a fundação, eu tenho todos os cuidados possíveis e imaginários numa obra. Eu tenho impermeabilização nas fundações, eu tenho térmica, eu tenho acústica, eu tenho esquadrias lá dentro, que são uma esquadria alemã, da Chuco. Então ele foi planejado, foi o primeiro, talvez um dos primeiros projetos que tinha arquiteto paisagista, arquiteto de interiores, que ninguém valorizava. O setor ele era muito imaturo. As pessoas faziam muito obra, mas era o dono da empresa que dizia que queria a cor branca, ou vermelha, ou azul, porque eu quero assim, porque eu gosto. Nós, desde o início, a gente sempre valorizou as diferentes disciplinas, até porque os fundadores não eram da área. Sim. Então eles valorizavam o Carlos, que era engenheiro civil e entendia da obra, valorizavam o arquiteto, porque o arquiteto sabe o que está fazendo. Claro que a gente senta na mesa, a gente faz uma curadoria, a gente é chato. Sim, sim. Só que a gente valoriza os profissionais que estão conosco, e todos eles crescem conosco. Sim. Na época, a metro quadrado já era referência, por exemplo, em Santa Catarina e no Brasil. E ninguém contratava para fazer projeto, ou no máximo contratavam eles para fazer mexa aqui na minha fachada que eu quero deixar mais bonito. A gente chegou, não, a gente quer o projeto completo, arquitetônico. Então, até para eles era uma novidade. Incorporadora a pedir isso, não. Como é que eu vou vender uma marca de luxo se eu não faço as coisas direito? Então, e isso era uma característica que a gente já fazia lá nos apartamentos menores. Todos eles tinham arquiteto.
Então, as primeiras obras que a gente fechava, o pessoal me ligava, eu lembro de outros engenheiros, pô, Carlos, mas é muito caro o projeto deles. Cara, o que queres que eu te diga? O que é caro para ti? Né? Eu não posso querer vender algo diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Então, por isso que eu digo, ele foi realmente planejado. Primeiro porque os processos estavam muito bem montados, porque cada um se respeita na sua função, porque a gente sabe que precisa de bons profissionais junto conosco, a gente sabia que tinha tempo para formar a mão de obra, inclusive ainda estamos formando, isso é um processo contínuo, não é de um dia para o outro. A gente amadureceu, hoje a gente é realmente uma incorporadora, lá no início a gente começou como construtora, incorporadora, engenharia, como todo mundo, era tudo misturado, hoje a gente entendeu a diferença entre cada um, então nós somos os donos da obra, nós incorporamos, a gente é bom a escolher bons terrenos e a fazer um bom produto que a pessoa sonha em ter. A minha função de obra hoje dentro da incorporadora é fiscalizar, é eu ter certeza que vai acontecer aquilo que eu acredito. Mas eu contrato uma boa construtora para administrar a obra sobre a minha fiscalização. Que é outra loucura que também todo mundo dizia, mas como é possível, vocês não vão ter margem? Não, a diferença é que eu estou valorizando o trabalho dele. Antes eu queria fazer o trabalho dele e eu também precisava ter uma equipe enorme para conseguir dar conta disso. É a falsa ideia de que verticalizar na construção é bom. Não é. Sim, não sim. É. Engenharia, a gente tem bons projetistas que fazem, legal. Então a gente é focado naquilo que a gente quer. Minha equipe de fiscalização consegue realmente fiscalizar, eu tenho um padrão Daxo, eu tenho coisas que eu não abro mão, que eu já entrego para construtores, isto aqui eu não vou abrir mão e eu vou te fiscalizar. Se não tiver ok, eu não vou aceitar, vais ter que fazer de novo. Então, eu tenho tempo para pensar nas coisas que realmente importam. Antigamente, a gente se preocupava porque o servente faltava ou porque o pedreiro não estava na obra. Hoje, a gente tem relacionamento com eles, inclusive eu estou muito envolvido nesse projeto de formação de mão de obra, mas quem se preocupa se ele chega ou não chega na obra é a construtora. Eu estou preocupado que eu tenho que atender o meu cliente bem, tenho que encontrar um terreno bom, fazer um bom projeto, fiscalizar para ver se tem a acústica certa. Então muda, sabe? A gente evoluiu muito nesse tempo, mas sempre, e a gente não para de evoluir. Como eu te falei, ontem estávamos sentados os 4 diretores e a gente disse, meu Deus, olha só, 10 anos, né? Parece que foi rápido, mas a gente tem que estar sempre à frente. E a gente sabe, e assim, sem falsa modéstia, a gente mudou o mercado joinvilense, sabes? Acho que vocês elevaram, eu acho que nem fugindo a parte da esfera de preços, de valores, realmente capital ali, vocês elevaram a régua em percepção. Sim, eu acho que sim, e eu não quero ser arrogante falando isso, é preciso ter muito cuidado quando a gente fala isso, mas tu és meu amigo e a gente está aqui numa conversa muito boa. A gente mudou o mercado, porque antes o mercado não tinha essa noção de profissionalismo, os tapumes eram todos julgados, era bom porque estava vendendo e sempre fez assim, sempre vamos fazer assim, e quando a gente entrou no mercado com um projeto com assinatura, com arquiteto, pensado, com o tapume impecável, com a calçada show de bola, com a obra limpa, automaticamente isso faz com que os outros saiam da zona de conforto. Então, no início odeiam, acho que hoje já começam a gostar de nós, porque eles também sentiram essa evolução. Você sempre tem que ter uma empresa para dar uma elevada na régua ali na... E nós mesmos também, a gente se obriga a sair dessa zona de conforto, porque o mercado, ele se adequa, né? E a gente é muito envolvido, né? Tanto é que eu estive na presidência do Sinduscom e hoje estou como diretor da indústria imobiliária dentro do Sinduscom. O Sinduscom é uma entidade com 75 anos. Eu jamais imaginava como português, né, que invasor de Joinville, porque eu não era daqui e a cidade é um pouco fechada para isso, estar à frente de uma entidade dessas. Então, isso também se deve ao trabalho que a gente fez dentro da indústria da construção, com a Daxo e com tudo que a gente tem feito. De bons relacionamentos, com ética, um mercado muito ético, por exemplo, nos associados do Sinduscom, não existe essa coisa de roubar mão de obra uns dos outros e a gente não precisa falar nada. É uma coisa automática, assim, onde existe um respeito entre as incorporadoras, entre as construtoras, muito legal, sabes? Porque a dificuldade de mão de obra é para todos, então não adianta eles roubarem a mim, amanhã eu vou roubar deles, então a gente se uniu e está fazendo um projeto de desenvolvimento. Então, o setor é muito bacana em Joinville e hoje eu diria que Joinville está num patamar aí dos melhores mercados de construção civil. Tu começas a ver obras
muito lindas. Eu acho que o Joinville ele é muito bom para várias coisas, desde que as pessoas saibam trabalhar. Porque Joinville, algumas pessoas vêm de fora, olham a gente e falam, nossa, que cidade fechada. As pessoas demoram a confiar, não consomem. Por exemplo, nós naturalmente temos mais clientes em Jaraguá, Blumenau e tudo mais do que propriamente, às vezes, em Joinville. E Joinville a gente começou a galgar agora. E a gente tá falando, ó, aí os 5 anos chegando. É um trabalho, mas é isso. Os 5 anos chegando. E a gente percebeu que isso que tu falou de sobre levantar a régua, às vezes a gente para e pensa, porque hoje a gente é uma, acho que sem falsa modéstia, é a maior Joinville. Olha só que fantástico. Do nosso segmento de educação para gestores e empresários e na parte de marketing também, estratégias de marketing. Bom, legal. Então, a gente sempre pensou, até esses dias comentaram no meu stories lá, vocês aceitam outras agências ou concorrentes ou não sei o quê. Eu falei, meu Deus, é o que a gente mais quer. É o que a gente mais quer, que vocês venham na nossa parte de educação. Porque ali a gente vai começar a elevar a régua da ideia de como precificar, porque o mercado se massacra precificando errado. Sim. Né? Serviço, que tu muito bem sabe, é muito fácil a gente errar a precificação. E até a gente perceber que a gente errou a precificação, tu estraga um monte o mercado. Até que na frente daí tu começar, não, legal, tô vendendo muito baixo, não tô formando caixa, tô me endividando, vou ter que mudar a precificação. Aí para mudar a precificação é toda uma mudança de percepção da empresa, cultural, externa e tudo mais. Então a gente quer que mesmo que as empresas venham, não só do segmento de serviço, enfim, a gente atende muito o mercado B2B, né? Indústrias também. Então a gente quer que as pessoas olhem para isso e falem, não, legal, quem estraga o mercado às vezes é as próprias empresas. Desculpa. Não, tranquilo, com precificação em si, com a parte da precificação. Então a nossa ideia de elevar a régua e falar para os outros, dá para você ter uma empresa desde que tu respeite as próprias regras do jogo. Sem dúvida. Porque senão tu só vai estragar para todo mundo. Todo mundo. E depois tu vai morrer. Sem dúvida, Eduardo. E assim é em tudo. Sim. Na construção civil assim, minha esposa que tem empresa de vinhos, a mesma coisa, se o mercado de vinhos não se amadurecer, não se respeitar, não dá certo, porque existe um processo, existe um custo de cada processo, então é muito importante que se respeite esse processo e que o valor seja um valor que deixa todo mundo, o tal do ganha-ganha, todo mundo ganha. Sim. E a vida é assim, né? Nós acreditamos que, por exemplo, Joinville, para passar de 7 mil reais um metro quadrado era difícil. Hoje nós já estamos rondando 17 mil ou até mais em obras. Então, isso faz com que o mercado também consiga fazer obras melhores, com mais qualidade, né, entregar um produto melhor, porque não tem milagre. Mão de obra é cara, material é caro, sobe tudo, como é que tu vais fazer? Só se fizeres mal feito. Né? Então, e o mercado crescendo junto, ele melhora para todo mundo. Né? Assim como vocês. Se tu trouxeres os teus concorrentes com outra educação, com outro posicionamento do mercado, que entendem, não, puta, nós cada vez somos mais maduros naquilo que a gente faz, dentro da cidade, todos vão ser mais maduros. Aí a régua sobe para todo mundo. Não, fantástico. Acho que a gente o caminho das empresas, às vezes a gente conversa com alguns empresários que muda o segmento, mas a dor é sempre a mesma e tudo mais. Para a gente ir caminhar para finalmente, referente à tecnologia, eu vejo que para vocês estarem à frente do mercado, para vocês buscarem a qualidade que vocês buscam, a tecnologia ela é extremamente importante. E às vezes a gente olha vocês como produto final, a construção em si, mas eu acho que tem toda uma estrutura administrativa, organização, processos. Vocês buscam essas tecnologias fora? Vocês? Olha, assim, a gente gosta de sempre simplificar, é uma regra lá dentro. Quanto mais simples, melhor para o meu dia a dia. Então, hoje a gente tem um consultor dentro da empresa, um consultor de qualidade que está conosco ali direto, que mapeia todos os processos que a gente tem na empresa. Então, um processo novo, a gente já estrutura o processo com ele e vê como ajudar.
Eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo no celular, né? Eu gosto de abrir aqui e ver as obras, em que fase está, qual é o percentual executado, o que é que falta fazer, mas também gosto de ver de uma forma simples, não gosto de entrar num monte de coisa e ter um monte de informação. Então eu digo para esse consultor, por exemplo, eu quero ver tudo numa página. Então ele já pega, compila as informações de todo mundo, deixa tudo numa página para eu abrir e ver, porque senão não adianta, senão tu não vai gerenciar nada. Tu achas que está gerenciando e não vai gerenciar nada. Mas a gente, assim, nessa parte do processo, a gente costuma fazer com esse consultor interno e talvez quando a gente estiver bem maduro nesses processos todos internos, a gente busca alguém ou até um parceiro como vocês para entender que produto pode agregar aquilo lá. A gente quer fazer o caminho inverso. Às vezes a gente fez isso algumas vezes, né? A gente contrata um software e quando dá conta ele não está me entregando aquilo que eu preciso. Então hoje eu tenho muito claro aquilo que eu preciso e quando eu contratar o software já sei que é aquilo que tem que estar lá. A gente está só ajustando alguns detalhes para poder dar esse passo, mas vai fazer. Mas a gente já usa várias coisas, né? Hoje todos os nossos projetos são em BIM, então a gente tem todos os projetos em construção virtual, onde a gente consegue compatibilizar muito melhor a obra, entender se vai ter interferência, se não vai. A visualização é muito boa, né? Tu coloca assim, é uma construção realmente virtual. A gente busca realmente fazer BIM. É um conceito que também tem que amadurecer um pouco no Brasil. Eu sempre falo que o BIM ele serve para a construtora, que é para a construtora fazer melhor e fazer menos erros. Não é para ficar bonito, é para ficar funcional. Então ainda se tem muita questão do 3D, ficar bonito e tal, mas não está nos processos iguais aos da obra, e não deve ser assim. O BIM ele existe para responder à obra e não para bonito, para vender, para comercial, nesse caso, né, que eu tô falando. Mas a gente já faz e vem melhorando nesse sentido, também simplificando o BIM e deixando ele alinhado com o meu planejamento e os meus processos dentro da obra. Tem funcionado, mas ainda temos muito caminho pela frente. Temos também, todas as nossas construtoras já usam o Prevision, que é uma ferramenta de gestão que substitui o Project, que ele é muito mais rápido de reação. A gente usa também, enfim, usava Cienge, agora até está mudando de sistema, não lembro o nome, mas a gente sempre teve sistemas lá na empresa. E esses sistemas os construtores têm que usar também. Os construtores usam também, mas a gente busca também que seja simples para eles. Por exemplo, nós temos uma regra lá na empresa, meus fiscais, eu não gosto que eles tenham computador. Sim. Eu gosto que eles vão para a obra, fiscalizar. No máximo o teu celular, vão tirar foto, daí eu tenho um apoio dentro do escritório, que dá esse suporte para eles. Olha, registra isto para mim, guarda isto para mim na pasta tal, já coloca aí na ata, que é um assunto que a gente tem na quinta-feira, mas eu não gosto que eles fiquem na obra, ficando muito a olhar projetos. Eu gosto que eles, porque é campo. Então eu costumo dizer que a gente tem que estar próximo do serviço que está acontecendo. Se eu estou fechado no escritório, isso não vai acontecer. Então, eu tenho a parte de administrativo, sim, só que eu separei. Eu tenho uma pessoa que dá esse suporte para eles. Então, eles têm tempo para andar na obra, subir e descer. Eu costumo dizer que o engenheiro de obra tem que subir 10 vezes a obra, fica magrinho só de subir a obra, mas está perto do que está acontecendo. Sim. Deixa de ter registro? Não, continua tendo registro, só que ele manda para alguém que faz isso por ele e para ele ter tempo de pensar. É tal coisa de apagar fogo. Eu gosto que as pessoas na Daxo, elas não fiquem apagando o fogo toda hora. Elas realmente prestem atenção naquilo que tem a acontecer. E depois tem as tecnologias de obra em si, que foi aquilo que eu te falei há pouco, que eu acho que as melhores inovações, as melhores tecnologias, às vezes é o feijão com arroz bem feito. Sim. A gente, por exemplo, parar, eu costumo dizer um exemplo também, vou falar para ti, a gente faz reboco como se fazia há 2000 anos. Pecinha embaixo, pecinha em cima, chapa a massa, espera que seque, dá um ajuste, agora chapa tudo. Meu Deus, com certeza hoje já daria para botar um negócio de metal, aprumar e já passar a massa. Então, eu acho que essas coisas simples que a gente precisa melhorar rapidamente na construção. Mudar as ferramentas, mudar os equipamentos que já existem. Em vez de estar montando andaime para fazer gesso, hoje tem uns pés mecânicos que o cara coloca na perna e trabalha sem andaime. Então, são coisas assim que a gente precisa buscar e a gente está buscando junto aí, sim, dos prestadores de serviço. A gente vamos conhecer junto, vamos entender o que é que está tendo de novo para tu aplicar. Tu vai melhorar a tua produção, tu vais ganhar mais porque vais melhorar a tua produção. Para fazer isso em conjunto. Então,
É mais ou menos isso, assim, Eduardo, nessa questão da tecnologia e inovação, o que eu vejo que na construção civil a gente pode fazer. Mas a regra principal é ser simples. E isso o Emerson me conhece, né? Eu sempre falo para ele, cara, as coisas têm que ser simples. Aqueles softwares parrudos, e a gente já teve alguns exemplos dentro da Dacos, eu não gosto, tem que ser simples. Entrou lá, a informação está clara, puxa aqui, tá ok, beleza, vamos embora, vamos trabalhar. Simples. Eu não sou da tecnologia, e quando o Emerson se tornou sócio do grupo aqui, eu falei para ele, eu não sou da tecnologia. Então, quando eu entrar aqui, eu tenho que puxar isso aqui pro lado, isso aqui, e deu. É isso. Daí a gente brinca que eu sou o que cuido das usabilidades, porque se eu entender, todo mundo vai entender. Mas é isso. Entende? E aí entra nessa questão que tu falou muito bem falado, que é não querer controlar várias coisas ao mesmo tempo, não querer ter 200 indicadores, tenha 3 indicadores, 5 indicadores no máximo. É isso mesmo. Para controlar. Eu falo assim, por exemplo, projeto. Não é para engenheiro de obra mexer no projeto. É para ele executar o projeto. Se eu precisar abrir o AutoCAD e puxar a linha, não sei o que, já está errado. É porque o cara que fez o projeto não fez bem feito. Então, e isso eu lembro desde a faculdade lá em Portugal. O professor falava sempre assim, projeto tem que ser para o ajudante entender. Se o ajudante não entenda, é porque está mal feito. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Então, eu acho que dentro de uma empresa tem que ser assim também. Se eu tenho um fiscal de obra, que o foco dele é fazer obra, eu não quero ele na frente do computador mexendo em BIM, alterando o projeto, não. Aquilo tem que estar claro para ele entender o que ele tem que fiscalizar. Se alguém não fez a coisa certa, então volta lá para trás, pede para arrumar, fazer direito e fazer. Então, porque senão tu não tens foco. E existe a síndrome do engenheiro, né? Que quer fazer tudo e não faz nada. É celular no ouvido o dia inteiro. Então eu tenho trauma disso. Eu dizia, meu Deus, cara, eu não consigo entender como... Eu lembro que eu tinha chefes ao longo da minha vida que eu tentava falar com ele e o celular não saía da orelha dele. Eu dizia, meu Deus, como falar com o cara? Ele não para falar no celular, não me está dando atenção. Então eu sempre tive esse trauma. Não, puta, eu não quero ser assim. Quando a pessoa vier falar comigo, eu tenho que olhar para ela. Eu não posso ficar toda hora no celular. Se eu estou toda hora no celular, ou eu organizei mal a minha equipe, ou alguma coisa está errada e a gente precisa deixar isto melhor. Sim. Né? Então... Muito bem. Se fosse deixar um recado para concorrentes barra não concorrentes, né? Porque acho que tem mercado para todo mundo, né? Se fosse deixar um recado para empresários, empreendedores, quem sabe que estão iniciando, o que tu falaria? O que o Carlos lá de trás deveria saber que hoje tu sabe e lá tu não conseguia ver ainda? Olha, Eduardo, tem tanta coisa que a gente poderia falar, mas eu tenho algo muito forte como propósito de vida, que é realmente a gente formar líderes, formar pessoas. Então, eu sempre falo assim, CNPJ é um número. Realmente o que constrói a CNPJ, ou constrói esse ambiente, são as pessoas. Então, eu tenho muito essa parte comigo. Eu acho que tudo que tu constróis de bom, em tudo, mas eu vou focar aqui nas pessoas. Tudo que constrói de bom para as pessoas, que ajuda essas pessoas a crescer, tu não precisa cobrar para ele voltar para ti. Isso vai voltar. E assim é na tua vida, assim é na tua empresa. Se tu ajudas um ajudante a se tornar empresário, com certeza tu vais ter um braço direito para fazer aquele serviço contigo na obra. Só que isso tem que ser verdadeiro. Né? Não pode ser, como tu falaste há pouco, que ele queria ser teu parceiro para tu fazeres de graça. Aí é falso. Agora, quando tu fazes algo com verdade, realmente com amor naquilo que tu estás fazendo, a coisa volta para ti, a gente colhe os frutos assim 10 vezes mais, 50 vezes mais, né? Tudo que tu fazes de bem, tu colhes 50 vezes mais. Então, acho que o conselho é esse, fazer sempre o bem, principalmente pelas pessoas, e o mal, o mínimo possível, ou zero se for possível. Muito bom. E depois resiliência para fazer dar certo. Né? É isso aí. Resiliência para fazer dar certo. A gente acha muito bom isso, porque a gente quando colocou, você viu que tem os pilares da empresa que a gente colocou ali, corajosamente éticos. Legal. É um dos nossos pilares e isso quase que foi um paradigma para nós, porque a gente trabalha muito em estratégias, mundo digital também, tecnologia, e ali é um querendo engolir o outro, né?
E a gente veio com uma visão, não, peraí, não é assim. A gente já teve booms de grandes coisas e depois cai e estabiliza. É isso aí. O mercado é o mercado. Ele pode ter ciclos altos, mas ele sempre estabiliza. Então a gente quer ser o que surfou a onda, beleza, ganhou muita grana, ou o que gerou impacto ao longo do tempo. Duradouro. Exatamente. Então a gente começou a olhar as coisas de forma diferente, não buscar um crescimento enlouquecido, por mais que a gente tenha crescido rápido, de forma mais saudável, pé no chão, respeitando o tempo, que é uma coisa que eu falo muito aqui dentro. Às vezes as pessoas me perguntam alguma coisa, eu falo, não sei. Quem sabe o tempo revele pra gente isso daí. Porque eu acredito que o tempo cura bastante coisa, né? Meu Deus. Então, admiro muito vocês. Queria dar o parabéns pela empresa, pelas pessoas que vocês são. Tu é uma pessoa maravilhosa. Eu falei pro Emerson, tem que chamar mais vezes ele pra gente, fora daqui, assar uma carne. Temos que fazer alguma coisa junto, não tem dúvida. Tomar um vinho. Eu admiro muito vocês, Eduardo, e apesar da gente se ver poucas vezes. Mas o Emerson fala muito de ti, o Emerson é um amigo. Eu tenho poucos amigos, assim, tenho muitos conhecidos, me dou bem com todo mundo, mas assim, amigos, ainda mais vindo de fora, a gente construiu eles todos de novo aqui, né? Tenho amigos da infância que ficaram lá, mas aqui a gente construiu tudo de novo. E o Emerson fala muito de ti, do que vocês têm feito, e também admiro vocês, aprendo com vocês, e que a gente possa, assim se encontrar mais vezes, conversar mais e evoluir junto, porque a vida é isso também. Ela passa, passageira. Exatamente. O que fica são esses momentos aqui. Muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Tamo junto. É isso aí. E esse foi o nosso bate-papo com o Carlos da Daxo. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!